Olá, bom dia. Salmo 134. Nos dois últimos salmos nós falamos sobre amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, no salmo de hoje, eu quero usar esse entendimento do salmo de ontem, que foi o 133, para nós iniciarmos o entendimento desse salmo de hoje. Eu deixo claro que isso daqui é a minha interpretação e são as minhas meditações em cima da palavra. Mas, se no salmo de ontem nós falamos sobre amar o teu próximo como a ti mesmo, a pergunta que eu vou te fazer antes de nós começarmos no texto é: você tem amado a você mesmo? Você tem se amado ou se amada? Você, quando... Sabe que às vezes nós, para darmos conselhos para alguém, somos a melhor pessoa. Os nossos conselhos são sempre os melhores para alguém de fora. Os nossos conselhos sempre têm aquela visão positiva de que tudo vai dar certo, de que tudo vai ser uma bênção, de que a pessoa não deve se importar com os problemas e dores do passado. Mas muitas vezes, quando nós precisamos aconselhar a nós mesmos, nós somos o nosso maior carrasco. Parece que nós olhamos para os erros do passado e nós fazemos agora tudo isso crescer. Olhamos para o futuro e já não resta quase esperança, não vale nem a pena. Por quê? Porque nós não nos amamos. Porque nós não temos para nós mesmos esse mesmo olhar de graça e misericórdia que nós temos para pessoas lá fora. Somos excelentes para os outros e muitas vezes somos terríveis para nós mesmos. E eu entendo que esse ponto precisa ser mudado nas nossas vidas. Nós, para amar o nosso próximo como a nós mesmos, precisamos nos amar. E eu só vou amar a mim mesmo na hora que eu conhecer o meu Criador. Porque aí, conhecendo o meu Criador, sabendo quem Ele é e qual foi a intenção dele em me criar, tudo passa a mudar de figura. E eu começo então a olhar para mim não através dos meus próprios olhos, mas através dos olhos do meu Criador, o Deus que fez todas as coisas. Então, a partir disso, dessa pequena introdução, vamos ler o texto? Olha o que diz, Salmo 134. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Tem uma outra versão que fala o seguinte: vós, servos do Senhor, que à noite ficam de pé na casa do Senhor. Erguei as mãos para o santuário. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos analisar verso a verso desse Salmo 134. Perceba que ele começa dizendo o seguinte: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor. A primeira coisa que ele faz uma referência é a quem eu pertenço. Se eu sou servo do Senhor, significa que tudo aquilo que eu faço vem dele. Tudo aquilo que eu faço é para agradá-lo. Tudo aquilo que eu faço tem a marca dele em mim e por isso eu faço. Então, se ele é o meu Senhor e se eu sou o seu servo, é impossível eu olhar para mim mesmo e trazer palavras negativas, trazer palavras de falta de esperança, trazer palavras de que não vai dar certo, que eu não posso, que eu não consigo, porque é impossível que isso aconteça se eu sou servo do Senhor. Ele é o meu Senhor e eu sou o seu servo. Se eu sou o seu servo, significa eu entreguei a minha vida a Ele, para que eu passe a viver não mais a minha vida, mas a vida dele em mim. E a vida dele em mim é cheia de paz, de amor, de benignidade, de misericórdia, de graça, de esperança. Essa é a minha vida. Essa é a vida que nós escolhemos viver nessa terra, eu e você, a vida dele em nós. Lembra-se de Jesus quantas vezes ele estava diante de situações e ele sempre se manteve calmo e tranquilo, no barco com os discípulos a afundar, calmo e tranquilo, diante de um homem completamente endemoniado,
calmo e tranquilo, diante de fariseus que tentavam a todo custo prejudicá-lo e causar dano, calmo e tranquilo, porque ele sabe quem é o Pai, quem ele é e o que ele está fazendo nessa terra. Aí talvez alguém fale, puxa, mas uma vez Jesus entrou no templo, quebrando tudo. Ali era um outro ensino que ele nos trazia. Ele entrou ali para mostrar que ele não vai admitir que nada interfira no relacionamento que ele tem com o Pai. E aquele local, aquela casa onde ele entrou, era o símbolo do relacionamento do ser humano com Deus. É por isso que a isso ele não admitiu. Aqui não se mexe. O relacionamento do homem com Deus, nisso ele não admite que se mexa, que tente se deturpar, se corromper. Mas vamos continuar no texto. Ele fala o seguinte, servos do Senhor que assistem na casa do Senhor altas horas da noite. Pare para pensar nisso por um momento. Alguém durante o dia começou a servir na casa do Senhor. Assim como nós, quando nos convertemos e começamos um relacionamento com o Senhor, nossa vida é mudada por causa dele. Nós começamos a eliminar tudo aquilo que nós praticávamos, erros, pecados, vícios, nós vamos deixando de lado e nós começamos agora a viver e praticar os valores e princípios que ele tem para nós. Começamos a honrar os nossos pais, começamos a praticar fidelidade ao nosso cônjuge, começamos a ensinar, a estimular e treinar os nossos filhos. A nossa vida vai sendo moldada, deixamos hábitos velhos e começamos a adquirir hábitos novos. E agora, assim como um sacerdote que trabalha na casa do Senhor, assim somos nós. Nós começamos agora, a nossa vida nessa terra ela é para o Senhor. Nós começamos a trabalhar para o Senhor. Trabalhar em que sentido? Trabalhar no sentido de a minha vida expressa que eu me relaciono com um Deus que é maior do que eu mesmo. E esse Deus habita dentro de mim e Ele dirige os meus passos. E agora que eu tenho esse relacionamento com esse Deus, o dia vai passando. E à medida que o dia vai passando e começa a noite, e muitas vezes na Bíblia a noite é símbolo daquele momento onde a esperança acaba, onde a tristeza, o medo, o temor, tudo isso aparece diante de nós. Você pode ver que muitas vezes os discípulos durante a noite foram pegos em alguma tempestade no barco, ou então quando Jesus foi chamar os discípulos e ele fala, olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, lance a sua rede no mar e você vai pegar muitos peixes. Os discípulos responderam, Senhor, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Frustração. O período da noite é um período de dúvida, de frustração, de medo, de angústia, de todo tipo de sentimento que nós conhecemos muito bem, todos nessa mesma área, nessa mesma região. De angústia, medo, tribulação, tudo isso. Esse é o período da noite, tudo isso acontece. É o período das trevas, tudo isso acontece. Mas a Bíblia está dizendo que mesmo nesse período, aqueles que estão na casa do Senhor, eles erguem as suas mãos. Erguem as suas mãos. E o que significa isso? Significa, quando a Bíblia fala sobre mãos, muitas vezes ela está falando sobre as obras que nós realizamos, E aqui eu preciso lembrar, a Bíblia lá no Velho Testamento fala sobre algumas ofertas. E uma das ofertas feitas se chama oferta movida. Essa oferta movida era quando o sacerdote pegava uma oferta e balançava diante do Senhor. Ele erguia para o Senhor. Não era uma oferta pela culpa, não era uma oferta pelo pecado, era simplesmente uma oferta de alguém que buscava um relacionamento com Deus. E ele erguia aquela oferta. E agora, no meu entendimento, quando nós erguemos as mãos aqui no templo do Senhor, no tabernáculo do Senhor, é como se eu estivesse apresentando, erguendo ele a minha oferta movida. Que oferta movida é essa? São as minhas obras, a minha vida, a forma com a qual eu tenho vivido. E por mais que eu tenha vivido sem o Senhor, agora no período da noite eu me coloco diante dele. Por que no período da noite? Porque muitas vezes a vida de muitos de nós, muitos de vocês que ouvem esse vídeo, não foi fácil. Só você sabe tudo aquilo pelo qual você passou. Só você sabe, ou as pessoas perto de você, quais foram as tuas dificuldades, as tuas limitações, as tuas fraquezas, seus medos e suas angústias. Tudo aquilo que parece que a vida foi muito mais difícil para você do que para outras pessoas. Mas você chegou até aqui.
você chegou no dia de hoje, nesse momento, e agora você chega diante do Senhor. E o que você tem para apresentar diante dele? A tua vida. Tudo que te aconteceu, todas as dores, todas as aflições não corromperam você, não corromperam o teu caráter, você não se tornou uma pessoa má, você não praticou delitos, você não fez mal a outras pessoas, embora em meio a tantas dores e dificuldades. Você conseguiu guardar o teu coração e chegou até aqui. E agora, nesse momento de que de repente a gente olha para trás e vemos mais dores, mais marcas, mais dificuldades, frustrações e limitações, parece que eu não tenho nem o que oferecer para alguém. E aqui esse texto está dizendo: ei, erguendo as mãos e oferecendo a minha história ao Senhor. E posso falar, assim como um pai, tudo que quer é acompanhar a história de um filho. O Senhor ama a história de cada um de nós, por mais que fosse uma história longe dele. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus ama a humanidade, porque Ele criou a cada um de nós. A minha história estava distante do Senhor. Assim como um pai que pode ter o filho distante, talvez o filho até cometa erros e falhas, mas o pai não deixa de amar esse filho. O pai ama o filho, e a história que o filho viveu, ainda que tenha sido longe desse pai, não vai ser suficiente para separar os dois. O pai fala: filho, você pode ter errado, pode ter falhado, pode ter passado por momentos que talvez não era para ter passado ou vivido, mas chegou o tempo de vivermos juntos. Tudo isso trabalhou para moldar o caráter, para fazer com que nós chegássemos no dia de hoje. Só pelo fato de chegarmos no dia de hoje, já podemos nos considerar, muitos de nós, vencedores. Chegamos até aqui. E nesse tempo de dores, de aflições que nos fez chegar até esse momento, levantamos as mãos ao Senhor, como que dizendo: eu cheguei até aqui. Tu és o meu Senhor, eu coloco diante do Senhor a minha vida, tudo que tenho, tudo que sou. Aqui estão as minhas mãos, a minha obra, a vida que eu tenho vivido. E aí reconhecemos quem o Senhor é, e agora podemos olhar para a nossa própria vida com amor, com graça e com misericórdia. Não só pela vida dos outros, mas nós vamos olhar para a nossa própria vida com amor, graça e misericórdia. Não vou me culpar demais a tal ponto que eu me sinta mal, me cobrando, sou eu mesmo me fazendo mal, não farei mais isso. Mas eu vou olhar para a minha vida, para a minha história, para as minhas dores, dificuldades e tribulações, é verdade, para os meus erros, é verdade, mas lançarei sobre mim mesmo graça, amor e misericórdia. E aí o texto continua dizendo o seguinte: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Nós já falamos em salmos anteriores, Sião fala sobre santidade e livramento. Livramento de quê? Livramento de todo esse julgamento que eu posso fazer sobre mim mesmo, livramento de tudo aquilo que me aprisiona, e santidade, porque eu vou me aproximar de Deus e vou me relacionar com Ele de agora em diante. A minha vida vai ter dois tempos: o que ficou para trás e o tempo que vai ser de hoje em diante, que eu vou chamar de o melhor tempo da minha vida, o meu melhor período. Ao levantar as minhas mãos, eu estou entregando ao Senhor toda a minha vida, toda a minha história, para dizer: Senhor, até aqui quem escreveu fui eu. Até aqui vivi aquilo que eu achava certo ou errado, mas a partir de agora é o Senhor. Essa é a minha oferta. Sabe que oferta? A nossa própria vida. Nós mesmos, com tudo que temos e somos, eu me entrego ao Senhor. E posso dizer uma coisa? Isso aqui, por isso que a Bíblia vai dizer: erguei as mãos no período da noite. Isso é da noite, para que nós possamos ter uma certeza: daqui a pouco vai começar um novo dia. Daqui a pouco as primeiras luzes vão começar a entrar aqui no tabernáculo onde nós estamos. A esperança, o sonho, uma nova visão da vida vai iniciar. A noite vai ter fim. Então começamos um novo dia, uma nova esperança e uma nova história, cheia de sonhos e de realizações. Por quê? Porque o Senhor estará comigo. Quem escreve a minha história já não sou mais eu, mas é o Senhor, e a minha vida nessa terra vai ser para honrar e glorificar o nome dEle, porque Ele é o meu Senhor. Ele é o Criador dos céus e da terra, e é com alegria que eu vivo nessa terra, por causa dEle, para Ele e por Ele, em todo o tempo. Que Deus te abençoe, hoje e sempre.